Bom dia, pessoal. Bom dia, com muita alegria. Bom dia, paz e bem para todos. Sejam bem-vindos. Bom dia, queridos irmãos. Muita paz, muita harmonia nesse encontro de hoje. Bom dia, turminha querida. Bom dia, com muita alegria. Bom dia a todos. Com tantos bom dias sorridentes, a gente fica com o coração cheio de amor e de alegria. Então, hoje, gente querida, nós temos Vinha de Luz, capítulo 48, Cooperemos Fielmente. Né? Vamos fazer uma leitura para a gente compreender o nosso texto de hoje. Bem, pois somos cooperadores de Deus. Isso está no versículo 9 do capítulo 3, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? E vai comentar Emmanuel. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores, os ignorantes, não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Que maravilha, né? Vamos lá começar do início para a gente conversar. Bem, para começar, essa carta de Coríntios, né, de Paulo aos Coríntios, no versículo, no capítulo 3, é quando ele fala, é muito interessante quando ele fala assim, né, quer ver? Olha só, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem a planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Né? Por isso que ele fala, pois somos cooperadores de Deus. Então, como eu gosto de lembrar, o Emmanuel, quando ele pega um versículo, uma passagem evangélica, ele poderia contextualizar sobre o papel de cada um nessa seara, mas ele traz esse pedaço, que não é o versículo inteiro, né? Porque, pois somos cooperadores de Deus, né? Ou porque nós somos cooperadores de Deus, para trabalhar exatamente essa questão da cooperação e do nosso papel diante disso. Ele poderia fazer discorrer, né, sobre esta questão de cada um, ou tratar de cada um, que vai ter segundo o seu merecimento, segundo a sua realização, né, tratando, vamos dizer assim, de uma justiça distributiva de Deus, mas não é isso que ele pega. Eu acredito, assim, né, nós estamos fazendo uma reflexão, eu acredito que ele trabalha apenas esse pedaço do versículo para nos alertar sobre o que temos feito com as disposições de trabalho que nos é dada, com as oportunidades que nos são dadas. Veja que ele começa a sua
essa observação dizendo o seguinte, primeiro uma afirmação, né? O Pai é o supremo criador da vida. Olha, se ele é supremo, se nós formos trabalhar sobre a questão das palavras utilizadas por Emmanuel, né? Supremo quer dizer o maior, né? Porque nós podemos ser co-criadores, mas quem cria é Deus, mas nós podemos ser co-criadores, aí nós vamos entrar na questão, né? Porque Deus visita a criatura pela própria criatura, mas ele é o supremo, ele é esse é o máximo, não há. Nós não temos sequer termos ou aspectos de compreensão para dominar a compreensão de Deus, apenas que ele é supremo, criador da vida. Mas, aí quando ele fala o mas, né, ele dá uma adversativa, né, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Então ele concita de que a nossa fidelidade na cooperação de criação dele. Por isso nós podemos ser co-criadores junto com ele. Ele é o supremo, mas pode ser fiel cooperador dele, cooperar na sua criação. Então veja, toda criação de Deus, e por ser de Deus, é uma criação que está estritamente relacionada à sua lei. Não é verdade? E qual que é a lei de Deus? É a lei de amor. Né? Então, aí ele completa dizendo o seguinte, Deus continua dizendo o seguinte, Deus visita a criatura pela própria criatura. Né? Então, aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, como é que Deus visita a criatura pela própria criatura? Eu fiquei pensando assim, como é que seria, então, quando a gente pensa uma série de outras declarações que a gente ouve como afirmações e temos como orientadores da nossa vida, e que através do Espiritismo temos tentado compreender, né, com auxílio de tantos que têm nos ajudado, tantos espíritos iluminados. Lembra até a passagem do Fausto, na hora que ele fala do capítulo 20, né, no item 4, que ele chega até o 17, que o Erasto, né, na sua manifestação, ele fala assim, e é isso que ele vai tratar, né, o Emmanuel vai tratar nesse aspecto, né, e sendo chamados pelo Espiritismo, diz Erasto, né, Kardec, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos que se acham no bom caminho? E Erasto responde, reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos que levem consolo, reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem a sua lei, estes são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para comentar sua vaidade e sua ambição. Então, olha que interessante. Olha o que ele vem dizer. Deus visita a criatura pela própria criatura. E aí vem a pergunta de Kardec. Quais os sinais reconhecemos que acham no bom caminho? Aí o Erasto vem dizer exatamente isso, as manifestações da divindade através dos seus atos. Né? Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos que levem consolo. Se Deus é amor, se pudéssemos traduzir toda a lei de Deus em uma única palavra, diríamos amor. Todas as leis que a gente, que de uma maneira muito caridosa, de uma maneira muito didática, né, foram apresentadas para Moisés, e não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e assim por diante, os diversos 10 mandamentos, honrarás pai e mãe, e assim por diante, né, elas são as formas, de forma que nós, na nossa pequenez, possamos compreender como traduzir esse amor em ações de amor. E a forma de fazermos Deus presente é quando nós somos agentes da sua lei. E a lei suprema de Deus é amor. Então, Deus nos visita na medida em que nós sintonizamos com sua lei. E ele é inteiro lei, ele é inteiro amor. Nas diversas definições de Deus, né, que a gente busca, uma das que eu acho mais fantástica é que diz que Deus é amor. Né? Ela não... Por que eu acho que ela é a mais fantástica? Porque essa forma de nós sermos deuses, como já foi dito, vós sois deuses, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais, nós somos deuses, nós somos criadores de amor.
Então, nós estamos cooperando com o Supremo Criador da vida na medida que nós atuamos com amor. Tem um caso que eu acho muito interessante, já contei aqui algumas vezes, que existem os estudiosos do Evangelho, os evangelistas, né? Os evangelistas não, os estudiosos do Evangelho, aqueles que tem os israelitas, né? Que também estudaram muito a questão de Deus, e existe até livros, certa vez eu tive um nas minhas mãos dizendo assim, os diversos nomes de Deus, né? Então eu lembro que o Haroldo uma vez falando que para eles que viviam no deserto, lá na Palestina, né? Deus era toda manifestação de amor e bem-estar que pudesse, receberiam talvez o nome de Deus, por exemplo. Deus era água, Deus era sombra, né? Então, eram os diversos nomes que se dava a Deus. Então, eu fiquei pensando assim, nessa que Deus visita a criatura pela própria criatura, eu fiquei imaginando assim, como é que a gente percebe Deus, se não através da nossa cooperação com Ele? Da destinação da nossa energia a fazer presente o amor em nossa vida. Eu já contei essa história de uma vez, estavam desses meninos que pegam, que vendem balinha no sinal, menino, não diria nem ele, mas era um menino meio de rua mesmo, meio largadinho, né? E que ele atravessando, sei lá que circunstância foi atropelado, não havia muito movimentada, sabe? E ele caiu lá no chão, já estava meio assim, quase que desmaiando, mas estava se sentindo completamente exposto. Imagina, uma criança no meio de um tráfego movimentado. O que acontece? Um carro para, interrompe todo o trânsito, sai o motorista de dentro do carro, né, que estava dirigindo, ele para, sinaliza, vai lá e, no meio dos carros, né, ele levanta a criança nos braços, ele atravessa o trânsito, levanta a criança nos braços, né, e ela meio acordada naquele drama, ao ver aquele homem o sustentando, né, ele olhou para ele e falou assim, você é Deus? Porque a sensação que tinha é que ele havia morrido. Não você, mas ele perguntou, você é Deus? Por quê? Porque a percepção que ele tinha de Deus é quem o acolhia. Para aquele menino, aquele homem que o salvou era o Deus. Aquele que fazia, que se manifestava de forma amorosa para ele, era Deus. Então, era Deus, sim, uma reflexão, não uma afirmação. Era Deus, sim, na medida em que aquele ato daquele homem refletia o amor divino. Né? Na medida que ele era co-criador de Deus em criação de amor, em criação de atos de amor, em criação em se dispor acima de quaisquer circunstâncias em que eu colocasse em perigo, em favor de salvar a vida de uma criança ou de apresentar para ela algum tipo de conforto. Né? Então, ele ali, na percepção da criança, perguntasse para ele, quem é Deus para ele? Ele falava, esses braços que me acolhem, aqui está Deus. Né? Aí a gente pergunta assim, aí vem Emmanuel perguntando assim, quando? E nós temos, efetivamente, através da lei divina, a oportunidade de sermos deuses na vida das pessoas que nos cercam. Eu lembro quando a Alda, falando assim, um bom marido, né? Uma boa esposa, né? E que ela fala assim, viver bem, servir bem a Deus, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom profissional, ser um bom trabalhador, sim, são as formas de servir a Deus. Né? É uma forma de viver bem, porque ela está falando até da saúde, como isso melhora a nossa saúde como um todo, porque nós somos envolvidos pelas irradiações do amor que se fazem presentes em nós quando nós atuamos amorosamente, né? Então, mais do que nós passamos a viver bem. Por quê? Porque nós vivemos o bem. Né? E viver o bem, lembrando até que a Alda falou, viver o bem passa pela confiança. Eu não preciso entender, eu não preciso fazer questionamentos de ordem cognitivo, mas apenas questionamentos ou vivências de ordem de confiança. Eu não preciso compreender, e isso tem sido, na minha opinião, o grande grilhão de nosso mal-estar, né? É a nossa necessidade constante e cada vez mais presente que a gente vê nos corações que andam sofrendo muito, que não conseguem dormir à noite, que ficam enredados em raciocínios complexos, não estou dizendo que são bons, são complexos, buscando entender coisas que lhe fogem à compreensão. Como disse a Aldinha,
nós estamos amargurados, mas fica só um pouquinho amargurado, que seja a confiança em Deus Pai superior a isso. Tenha um pedacinho também para confiança, porque nós estamos nesse mundo, então nós nos amarguraremos. Mas não precisamos nos dedicar tão intensamente a essa amargura, tentando dominá-la sobre o viés da compreensão. Mas nós podemos, né, nos tratá-la através da confiança em Deus, através dos atos amorosos que nos dão ambientação de amor, tônus amoroso, e aí nós possamos vivendo no bem, vivendo o bem, e o bem aqui entendamos como a lei de Deus exemplificada por Jesus, nós temos por resultado viver bem. Porque Deus, ou seja, o seu amor, Deus é o amor de Deus nos visita através de nós mesmos. O bem que vivermos nos visitará, né? O bem nos visitará a partir do bem que vivermos. Ou seja, viver bem só é possível se vivermos o bem. Deus nos visita, Deus estará presente em nossa vida, ou seja, viveremos bem, seremos tratados, né? Nós teremos nossas chagas sanadas, nossas questões mais bem resolvidas, na medida que vivermos o bem, vivermos o Deus, vivermos o amor. Então, viveremos bem se vivermos o bem. Por isso que Deus visita a criatura pela própria criatura. Na medida que nós dispensamos nossas energias, né, em proporcionar ao outro atos de amor. É um bem que fazemos a nós mesmos. Né? Seguindo aqui o que o Emmanuel vem trazer. Opa, voltando. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar a própria melhoria. Gente, às vezes eu penso assim, às vezes é uma tendência nossa em dizer assim, às vezes eu vejo muito, e é isso que eu acho que é o tema central que Emmanuel nos traz, né? Ele de colocar assim, mas eu sou tão... Não, se presta não. Sou miserável, minha filha. Se soubesse como é que eu sou ruim, assim, né? Mas tudo bem, eu acho que a gente também não se colocar, e essa necessidade de extremos é muito interessante, né? Você não se colocar na presunção de estar, ou na forma ilusória de estar no lugar que você está, muitas vezes você parte de um extremo orgulhoso para um extremo orgulhoso outro, inferior, vamos assim dizer. Você parte do extremo orgulhoso de dizer assim, eu sou fera, sou bonitão da balacheta, aqui comigo eu sei de tudo, eu estou para eu não sei de nada, quem sou eu para fazer alguma coisa para alguém se eu não sou capaz? Até muda a voz assim para parecer mais merecedor de piedade. Ambos extremamente orgulhosos, ambos estão longe da posição da humildade, que é a busca, não diria nem que é real, né? A busca da consciência do real lugar onde se encontra, e não alimentando ilusões de estar em lugares que não lhe pertencem, que não são seus. Né? Então, por isso que Emmanuel fala que chega a disparate. Né? Disparate, como se dizer que você é incapaz de ter um ato de amor é um disparate completo. E veja, se Deus visita, como foi afirmado, a criatura através da própria criatura, se o meu bem-estar está associado ao bem que eu proporciono, aqueles que os mais necessitados são os que mais necessitam trabalhar pela própria melhoria. É o que mais precisa viver o bem para que o bem esteja presente em si. Para que o bem seja presente em sua vida. E olha quando ele fala há companheiros, porque há companheiros que me acompanham, que estão em nossa companhia, e tem uma frase em inglês que fala assim, birds of a feather flocks together, ou seja, pássaros da mesma plumagem andam juntos. Então, se ele é companheiro, Emmanuel se coloca na mesma posição.
Porque são posições, não de que ele esteja colocando de uma forma talvez orgulhosa, quem sou eu para ajudar alguém? Não, não é isso. Ele está se colocando na mesma posição de quem vivenciou essa circunstância. E muitas vezes é cômodo nos vivermos a circunstância de dizer, quem sou eu para fazer isso? É uma situação orgulhosa dessa falsa posição de incapacidade. Não é da consciência de dizer, olha, construa um prédio. Né? Se você verdadeiramente tem essa disposição de construir, você vai dizer assim, no meu caso, eu diria assim, não, me dê um tempo para eu aprender a mexer com os cimentos, com os tijolos, fazendo um curso, né? E poucas horas de trabalho por dia, porque o meu corpo não dá conta, eu tenho que ir devagarzinho. Mas se Deus quer que eu construa um prédio, construirei. Mas não tenha arrogância de dizer, mira aqui, que eu vou construir, nem arrogância, não posso, não. As circunstâncias de nossas vidas nos apresentam os desafios que nos cabem. E para esses desafios, estarmos bem, alegres, felizes, por opção de estarmos felizes, é encará-los com os recursos que nos são dados com consciência, através da vivência no bem. E se a circunstância não aparece, era para o nosso bem, porque Deus é soberanamente bom e justo e nada nos seria apresentado sem para o nosso próprio bem. Então, o enfrentamos conscientemente. E não orgulhosamente dizer, disso eu domino. Você pode até dominar, né? Mas precisa dizer, né? Faça. Ou dizer, não, quem sou eu? É o qual ele se reflete. O irmão não tem tratado. Não. Permitamos que Deus nos visite, né? Sendo co-criadores de Deus. Né? Porque nenhum de nós prescinde do auxílio divino. Então, nenhum de nós prescinde de trabalharmos e sermos co-criadores de Deus, de vivermos o bem. Olha, as portas da colaboração, e aí está dizendo como, né? As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas. E qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Olha só, qualquer homem de mediana razão, o que ele está dizendo? Não precisa ser nenhum gênio, não. Não precisa ser nenhum expoente das percepções, basta estar medianamente, vamos dizer, com acesso às suas capacidades cognitivas para identificar o chamado para o serviço divino. Tá certo? Não precisa ser nenhum gênio, não precisa nem ser muito inteligente, não. Mediana razão. Por que ele fala mediana razão? Porque a razão é presente na nossa, vamos dizer, no reino nominal. É o que caracteriza o reino nominal. É o grande instrumento divino para nosso crescimento. É a nossa razão. Então não precisa ser grandes razões, precisamos ter mediana razão para perceber. E aí ele vai dizer como que nós vamos perceber isso. Como é que é isso que a gente vai viver o bem? Ele diz com clareza, cultivemos o bem, eliminando o mal. Que bem é este? É o bem apresentado, exemplificado por Jesus. Façamos luz onde a treva domine. Aí nós já falamos isso em outras ocasiões, é bom que lembremos. Fazer luz não é ficar ditando ordens para ninguém, sendo moralista, berrando aos quatro cantos o procederes, não, é procedendo iluminadamente, seja por disciplina, porque a maior parte do tempo em que nós fazemos coisas boas, nós estamos motivados, né? Como a Alda bem lembrou, que a vontade é o leme da embarcação de nossa vida, então nós somos motivados a fazer alguma coisa boa, e mesmo que não assentamos, nós temos esse leme que nos conduz, que é a nossa vontade de fazermos algo que é bom. Valioando e falando, a vivência no bem nos ajuda a prosseguir com alegria, mesmo em meio às adversidades que se apresentam diante de nós, nos encorajando a confiar que viveremos bem através do amor de Deus, exatamente. A vivência no bem é que nos propicia viver bem. As turbulências da vida são as circunstâncias que nos são apresentadas e são nossas. É nelas que vivemos o bem, que temos condição de viver o bem. É entendendo que elas são nossos remédios,
E a única forma de... E se encaramos como remédio, nós já estamos vivendo como bem, porque nós não encaramos como revolta, encaramos como oportunidades, porque Deus é soberanamente bom e justo, nós encaramos com confiança. Né? É aí que nós fazemos luz. Porque a treva, ela se apresenta na revolta contra as circunstâncias que nós consideramos como nocivas na nossa vida. A única coisa nociva na nossa vida é quando fazemos trevas. A única forma de não vivermos o bem ou de não deixar Deus manifestar em nós como suas criaturas é não manifestando Deus em nós, é não sermos não criadores. Olha, fala, quando usamos harmonia, as zonas em discórdia. Aí a gente chega lá, você vem cá, pô, ordem nesse par de era aqui, ó. Você aqui vai para lá, você vai para lá. Não é isso que está dizendo. Isso pertence aos especialistas de cada hora do mundo que tem a ver com o trabalho que fazem. E pode ser feito de uma forma não prepotente, de uma forma enérgica, de uma forma positiva. Para quem lhe cabe fazer isso. Conduzir a harmonia é agir com confiança, né? Agir com confiança acima da compreensão, né? Que Deus Pai é soberanamente bom e justo. Agir de confiança na lei divina, na lei do amor. Essa vibração, esse tônus de confiança que eu consiga construir em mim, né? Mesmo que meu intelecto sempre pedindo, sempre me concitando historicamente que eu estou lutando eras para poder, né, que ele me sirva positivamente, mesmo que ele diga, e mais isso, e mais aquilo outro, e tal, e coisa e tal, consiga superar essas amarguras desse intelecto, né, e confiar em Jesus, confiar em Deus Pai, para que meu processo de vibratório, a vibração dessa confiança, estabeleça uma harmonia em todo o meu ser, ou seja, este bem, essa vivência no bem, essa confiança, produza bem em mim. E essa é a harmonia que é necessária para que eu entrar em zonas de discórdia, né, ela produz algum efeito, porque só o bem vivenciado é que produz efeito. Certa vez nós estávamos brincando, nós estávamos conversando aqui antes, eu não esqueço essas coisinhas, porque eu acho que elas são carregadas de uma sabedoria, de um amor muito profundo. Aí que eu falei, você estava brigando aqui com a Kátia, sei lá o que era, brincando, né? Claro que não estava brigando. Aí a Aldinha falou assim, nem de brincadeira, porque brigar não resolve nada. Jesus nunca briga. No máximo faz uma advertência carinhosa. Aí eu falei, é mesmo. Então, às vezes, na brincadeira, a gente está dispondo aquelas coisas que às vezes estão vibrando, que não são harmônicas em nosso coração mesmo, brincando. Até peço desculpa pelo chuchu. Tem que melhorar muito. Né? Isso que é conduzir com harmonia, quando você busca confiança e vibra harmonicamente com as coisas. O que te concita não é nem palavras como briga, palavras como desamor, nem nada. Vou contar até fazer uma confidência aqui com uma amiga muito querida hoje, nós estávamos conversando, aí de repente, ela só um minutinho, que veio uma chamada de telemarketing, né? Aí, engraçado que eu estava subindo hoje as escadinhas aqui, voltando, andando a pé para casa, e pensando nisso, se o meu campo está todo envolvido com o meu campo mental, eu estou muito mais gastando energia, fazendo coisas de retaliação, ou que eu vou fazer isso, não falou isso, mas não é possível, né? Aí, na hora que ela falou do incômodo do telemarketing, imediatamente veio assim as minhas indignações com o telemarketing, depois eu falei, nossa, olha aqui, nós temos a oportunidade de conversar e nós estamos ressaltando em nós mesmos, porque está na ponta da língua, que já está assim, algo pronto para dizer quanto que é desagradável o telemarketing. Porque aí que eu acho interessante, quando eu lembro quando a Aldinha falou, já não fala em brigar não e tal, né? Como que a briga está presente, né? Que eu já estava achando ruim, já tinha uma série de inconvenientes, tal, né? De coisa, mas é isso que está presente na primeira linha. Por que não está na primeira linha? Nós estávamos discutindo, minha amiga, é o seguinte, pensando na necessidade da operadora de telemarketing de levar pão para sua casa. Que as circunstâncias da vida lhe deram esta oportunidade de trabalho, porque ela tem uma voz boa. Que o tanto que ela deve carregar de pessoas como eu e ela, que assim, às vezes estamos assim na disposição de abraçar o espiritismo, né, lutando diariamente contra as más tendências, mas nosso primeiro pensamento foi um pensamento de discórdia, né? Pensar, gastando energia
xingar, eu falo xingar porque xingar é a coisa mais boba do mundo, ficar xingando, né? Xingar não tem sentido nenhum. A levantar pensamentos destrutivos, pensamentos conflitivos, né? de crítica desconstrutiva sobre o incômodo que ele estava nos proporcionando, sendo que nós estávamos fazendo coisa muito mais e nós não queremos, né? Olha só, é fácil dizer isso, mas não pensamos assim, está fazendo o trabalho dela. Nos deixamos afetar por pura falta de confiança em Deus Pai, né? Se toda vez eu peço a vocês, façamos esse, proponho, não peço, proponho esse exercício, toda vez que o telemarketing nos ligar, não importa o que dissermos para ele, a gente fala, não, muito obrigado, assim, pois não precisamos nem dizer assim, mas lá dentro, vamos trabalhar de forma a emitir o melhor possível para aqueles trabalhadores que estão nessa circunstância, né? Porque eu imagino que deve ter muita gente que, assim como eu e essa minha amiga que estamos aí na luta do espiritismo, né? Olha só, olha como eu me senti um farsante, né? Primeiro pensamento, tem mesmo? Ai, meu Deus, lá vou eu. Né? Tinha uma história para contar, eu também tenho isso. Olha só, ao invés de pensar assim, não, vamos parar e vamos fazer uma oração, você até bloqueou a chamação, né? Vamos fazer uma oração por ela, para essa atendente telemarketing, para que ela encontre, né? Seja bem atendida, que ela mostre alguma coisa de interesse real para as pessoas e que ela possa receber o seu salário, né? Que é isso, ela está fazendo o trabalho dela. Aí como nós estamos tentando fazer o nosso, né? Isso é conduzir a harmonia às zonas de discórdia. É tratarmos de nós mesmos. Isso é fazer luz onde a treva domina. É esse o nosso processo, né? Continuando, ele fala, ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Tá vendo? Aí a gente fala assim, não, mas eu tenho amor ao próximo, porque eu faço isso, eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo outro e tal. Não. O amor ao próximo é base na medida que a gente faz assim, que a gente chega aqui e constrói alguma coisa melhor para um atendente de telemarketing. Não estou falando de grandes cruzes de aço inoxidável, não. Essas pequenas cruzinhas que carregamos diariamente no trato do telemarketing, por exemplo. Né? É lá que nós temos a oportunidade de, como foi dito, de que Deus nos visite, né? Através de nós mesmos, na nossa cooperação. A cada vez que nós cuidamos de nós mesmos nesses tratos, nós estabelecemos uma sintonia. Nós permitimos que Deus nos visite através de nós mesmos. Olha, até agora temos sido pesados a economia da vida. Eita nós, economia da vida. O que é economia da vida? Vamos entender que economia, assim, eu acho que por hábito dos jornais, telejornais, a gente acha que economia tem a ver com a aplicação financeira, né? Aí eu não quero dar opiniões políticas, né? Mas vamos entender que economia não é finança. Dinheiro é apenas uma ferramenta de uma economia ampla e vasta. A economia tem a ver com trabalho, tem a ver com o que se faz, o que se retorna, como lidamos com as coisas, tudo isso tem a ver com economia. E não há privilégios, lembrando disso, né, que não há privilégios, Emmanuel já falava isso, na economia da vida. Não há privilégio. Então, nós temos sido pesados na economia da vida. Por que nós temos pesado? Porque nós somos filhos perdulários. O que é ser perdulário? Perdulário é ante o orçamento divino. O que ele faz essa analogia? Né? Porque quando a gente fala em orçamento, nós não estamos falando só em dinheiro, nós estamos falando em riquezas, em possibilidades, em ferramentas. Né? Então, por exemplo, a gente fala de economia doméstica, que as pessoas que fazem economia doméstica tem a ver com o tanto de feijão que você faz, quanto feijão você compra. O dinheiro é uma ferramenta, como o bem, aquela riqueza do feijão ou do arroz, também são. A economia do seu tempo, né? Como é que eu administro, né? Me administro no tempo, porque o tempo você não administra, ele existe, ele está ali, ele sempre terá 24 horas do dia, assim por diante. Né? É como eu me coloco, né? Isso tem a ver com a economia. E tem a ver com as energias, onde eu dispenso energia tem a ver com a economia, né? Eu economizo a energia que eu estaria disponibilizando para uma determinada atividade, para que eu possa ter mais reservas de economia, de energia, para um outro tipo de atividade. Então, quando ele fala que nós temos filhos perdurários, quer dizer, a energia está aí, o arroz está aí,
O tempo está aí para ele ser, por falta de expressão melhor, gasto. Mas quando nós somos perdulários, nós gastamos a mais do que deveríamos ou poderíamos, ou que estaria na nossa economia, na economia divina, destinado para aquela atividade. No nosso processo evolutivo, nós temos uma certa cota de energia para dispensarmos com nossas belezuras, né? Nossas camisas, com nossa alimentação, com nossas atividades físicas, com atos amorosos. E tudo isso podemos fazer com atos amorosos, com estudo do Evangelho, com o trabalho, de uma maneira geral, em cuidar da casa, e para namorar, né? Até para paquerar, para namorar, para cuidar, enfim, para brincar, né? Para contar piada, né? Mas na medida que nós começamos, distribuímos nossas energias e dedicamos um tempo, que o tempo é esse que tem, né? Esse tempo cronológico, para determinadas atividades que não contribuem, mas que pelo nosso atual estágio evolutivo é necessário para que nós possamos aprender e aprender como agir com amor nessas circunstâncias, né? Na medida que nós dedicamos mais tempo a essas coisas que não são a visitação de Deus em nós, né? Através de atos de amor, nós estamos gastando a mais do que tínhamos de energia, ou sermos perdulários ante o orçamento divino, né? Despendendo de preciosas energias e numerosas. Olha só, olha como ele fala orçamento divino, economia da vida, e ele vem falar preciosas energias em numerosas existências. Então ele fala que vida, ele não está falando desta encarnação, ele está falando da nossa vida como espíritos, economia da nossa vida como espírito. E essa nossa energia, essa nossa economia, ela é também disponível assim, olha, você vai ter, né, existem dentro da economia, para o seu desenvolvimento, você vai ter numerosas encarnações ou existências, que ele vem dizendo, né? E aí, na medida que nós, ao longo dessas nossas encarnações, que nós temos economia, nós temos um planejamento divino, que nós fazemos junto, nos propomos a fazer quando vamos reencarnar, agora não. Então, nossa, eu caí muito pela beleza, então vou nascer feio. Eu caí muito pelo dinheiro, então quero nascer mais pobre, né? Eu não sei administrar muito riqueza, então, assim vai, uma série de outras ações que nós planejamos. Inclusive, é muito interessante quando fala no nosso lar sobre o compromisso de certos médiuns e acabam caindo pelo, né? E assim, nós caímos em algum deles, somos perdulários em algumas energias, aí nós precisamos de mais existências, né? E acaba que, como há uma justiça, Deus é todo justiça, uma justiça que rege tudo isso, né? Esse desvio, esse perdularismo que fazemos das nossas energias, ou gastamos sem ter, né? Ou aplicamos sem mais tempo que devíamos, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Então, cada vez que nós nos comprometemos pela lei, né, é necessário que retifiquemos, e muitas vezes essa retificação é dolorosa, né? As retificações são difíceis. Assim como a gente percebe que, às vezes, as pessoas, quando você pensa, já teve aquela pessoa que você fala assim, gente, me fala do diabo, mas não fala dessa Marli. Só de falar no Marli já... Desculpa se tiver uma Marli aí, não tem nada contra a Marli, foi o nome que apareceu aqui. Fala da Marli, dói aqui lá no fundo. Olha que retificação difícil vai ser com a Marli. E se Deus colocou essa Marli na sua frente, né? Sei lá, sua vizinha, sua sogra, sua filha, sua nora, né? Sua chefe, sua irmã, mas Deus sabe que resolver isso com ela é chave, como o irmão já disse antes, né? É chave para o seu crescimento. Então, assim, você teve outras oportunidades de se reconciliar com a Marli de uma forma menos dolorosa, em outras vidas, numerosas existências. Mas você desviou, você foi perdulário nas suas energias, devia dedicar um tempinho melhor para Marli, quando ela era sua filha, agora ela vem como sua sogra, mas não vai vir sempre. E cada vez mais difícil. Até que você enfrente. Até que você dispense essa sua energia, né? Fazendo Deus presente em você. Através do bem, para que tenha um bem. E o bem é o crescimento do seu espírito eterno. Aí vem o terreno escuro das retificações, ou dos cárceres expiatórios, ou do cárcere expiratório.
Tá vendo? É maravilhoso essa percepção, porque ele nos alerta e nos diz como fazer. Olha só, quando ele fala, ajudemos a ignorância com esclarecimento fraterno. Ele diz como fazer. Bem, aí ele vai terminar. O que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Então, o que o Emmanuel vem nos trazer? Fechar essa nossa, vamos dizer assim, nosso estudo de hoje. Ele vem nos dizer assim, gente, presta atenção. Vamos cooperar? Né? Você fica achando assim, que você vai ficar quietinho assim. Não, alguém falou para confiar, então eu confio. Vou ficar aqui confiando. Olha eu confiando aqui. Eu estou confiando. Não tá uma boa cara de confiar? Não, vou fazer outra cara de confiar. Estou confiando. Olha eu confiando. Ué. Confiar, né? Deus visita a criatura através da própria criatura. Confiar é viver o bem. Isso é confiar. É quando a situação se apresenta, você não preocupa em compreender, você confia. Confia que Deus Pai está presente. Confia de que será o seu ato, seu, de mais ninguém, o seu ato de amor. E muitas vezes esse ato de amor seja silenciar. Silenciar, quando você fala silenciar, não vou falar aquilo, não, silenciar esse, vamos dizer, esse lobo que às vezes grita de inconformidade, que às vezes você fala assim, nem que seja por disciplina, né? Você está lá, um lobo gritando, eu quero que essa telemarca, ela sofra, você não admitir, assim, Deus te proteja. Por disciplina. Você está lá por dentro, você está assim, lá por dentro, você está assim, eu quero que essa Marli morra, mas por disciplina você não emite isso. É que nem um amigo meu fala, eu levei 1 ano para parar de falar palavrão, estou levando 4 para parar de pensar palavrão. Iluminar-se é como parar de falar palavrão. Você leva um tempinho sem falar mal da Marli. E leva mais um tempão até querer bem para Marli. É devagar. Depois eu volto a contar a história para vocês do bom dia no elevador. Né? Chega e fala bom dia. Bom dia. Depois eu conto de novo isso para vocês, que eu já contei antes. Gente, muito obrigado por todos, por esse carinho de nos receber. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus Pai por essa oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos juntos, recebendo essas emanações maravilhosas de Dr. Bittencourt, com a permissão, com a orientação de Jesus, que é o nosso mestre querido, com a felicidade de termos Manuel Felipe Santiago na coordenação de todos os trabalhos, com a alegria dessa equipe maravilhosa de Dr. Bittencourt, que vem trazer todos os medicamentos necessários para cada um de nós. Aquele medicamento que traz a nossa marca, especialmente feito para aquilo que necessitamos. E agradecemos a Emmanuel por nos ajudar a refletir sobre a manifestação de Deus em nós, através dos atos de amor, que Deus é amor em nossa vida. Para que possamos viver bem, seja cada dia mais viver o bem em nossas vidas. Para que essa vontade de viver o bem seja o leme que vai conduzir a embarcação de nossa vida. Que acima de nossa compreensão esteja sempre a nossa confiança em Deus Pai e na sua bondade, na sua soberana bondade e justiça. Que possamos ser felizes nessa oportunidade de vivermos tudo aquilo que necessitamos, por mais que muitas vezes nos cause amargura, nos cause sofrimento, tenhamos sempre a confiança em Deus Pai, para que cada vez ela seja maior em nossa vida. Agradecemos, Jesus querido, e rogamos graças a Ti, que é o nosso mestre, que é o nosso amigo, que nunca nos falta. Esteja conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus.